A passagem de hoje é Gênesis capítulo 48, versículos 14 a 22. Vamos ler juntos. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. E seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E multipliquem-se, como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois, disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém. A passagem de hoje apresenta-nos uma cena em que Jacó, prestes a morrer, abençoa os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Este é o cenário. Espero que, através desta passagem e deste acontecimento, tenhamos um tempo precioso para descobrir o que Deus quer nos dizer hoje. Meditando na palavra, gostaria de partilhar 3 reflexões. A primeira é que a vontade de Deus é mais importante do que a ordem humana. A segunda é que a fonte da bênção é Deus. E a terceira é que essa bênção é transmitida de geração em geração. Vamos refletir sobre estes 3 pontos. Primeiro, a vontade de Deus é mais importante do que a ordem humana. Vejamos como a situação se desenrola na palavra de hoje. Jacó coloca as mãos sobre a cabeça dos 2 filhos de José, mas algo peculiar acontece. Jacó cruzou as mãos para as impor sobre a cabeça de Manassés e Efraim, ou seja, ele trocou a mão direita pela esquerda. Esta situação é peculiar por causa do direito de primogenitura. O primogênito tinha privilégios na sociedade antiga. Ele recebia uma porção dupla da herança e tornava-se o representante da família, sucedendo o pai. Portanto, ele tinha o direito de receber a bênção principal da família. Claro, não havia apenas direitos. O primogênito também tinha deveres a cumprir. Assim, o direito de primogenitura era uma posição que envolvia tanto privilégios quanto responsabilidades, e a bênção sobre o primogênito era um momento crucial. Por isso, ao abençoar o primogênito, o pai o abençoava com a mão direita. A mão direita simboliza força, poder e autoridade. Ao colocar a mão direita sobre ele, o pai dava-lhe a bênção, como que a dizer: Agora, tu tornas-te o representante da nossa casa. Era como se declarasse: A bênção de Deus que recebi é agora transmitida a ti. Impor a mão direita significava conferir-lhe autoridade, afirmando: Tu és o primeiro e, a partir de agora, o representante da nossa casa. Portanto, José posicionou os seus filhos diante de seu pai, Jacó, colocando Manassés à direita de Jacó, para que recebesse a bênção da mão direita, e Efraim à sua esquerda. De forma muito natural, pois isso era o correto segundo a cultura, a ordem social e as leis humanas da época. No entanto, o facto de Jacó ter cruzado as mãos foi desconcertante e estranho. Por isso José intervém. Vejamos novamente o versículo 17. Vendo, pois,
José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para a transpor de sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. Jacó cruzou as mãos e estava a abençoar o primogênito, Manassés, com a mão esquerda, enquanto impunha a mão direita sobre Efraim. Como sabemos, Manassés era o primogênito. Portanto, José tenta corrigir a posição das mãos de seu pai. Conseguem imaginar a cena? Jacó está prestes a morrer, a sua visão está fraca e as suas forças debilitadas. Por isso, José tenta descruzar as mãos do pai como se dissesse: Pai, o que estás a fazer? Do ponto de vista de José, era uma tentativa de consertar o que estava errado. Ele tenta corrigir a posição das mãos, pois para ele era óbvio que Manassés, o primogênito, deveria receber essa bênção. O versículo 17 diz que o gesto do pai desagradou-lhe, ou seja, a sua vontade, o que deveria estar a acontecer, era que Manassés recebesse a bênção. Mas, como esta foi direcionada a Efraim, ele ficou descontente. Então, José insiste com seu pai. É o que lemos no versículo 18. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. José diz ao seu pai: Pai, não faças isso. O primogênito é Manassés. Era o seu pedido para que o pai abençoasse o primogênito conforme o costume. No entanto, Jacó não atende ao pedido e responde: Eu sei, meu filho, eu sei. E, em vez de Manassés, ele coloca Efraim à frente e lhe dá a bênção do primogênito. Que sentimentos teriam José, Manassés e Efraim naquele momento? Devem ter se sentido confusos, perplexos e talvez até magoados. Sempre que medito nesta passagem, lembro-me de um incidente da minha infância. Na Coreia temos um costume chamado: no Ano Novo, os mais novos visitam os mais velhos, curvam-se diante deles e desejam-lhes uma vida longa e saudável. Em troca, os pais e avós que recebem-o dão uma pequena oferta em dinheiro, chamada aos seus filhos e netos. Quando eu estava no 9º ano, durante o Ano Novo, fui com a minha família para fazer-o ao meu avô. A família inteira estava reunida. Nós, os mais novos, curvávamo-nos perante cada um dos mais velhos, em ordem de idade. Depois, as crianças formavam uma fila para receber o... Como o meu pai era o mais novo, eu também estava no final da fila, a esperar com o meu irmão mais novo. Creio que ficamos em pé por uns 20 minutos. Depois de toda a espera, chegou a nossa vez. Curvamo-nos, recebemos palavras de bênção e, finalmente, o tão esperado envelope saiu do bolso interno do seu casaco. Ele estava prestes a entregar-nos os envelopes, um para mim e outro para o meu irmão. Parecia que ia entregar normalmente, mas, de repente, ele trocou as mãos. Naquela época, eu estava no 9º ano e o meu irmão no 6º. Então, pensei comigo mesmo: bem, ele deve ter trocado porque o valor dentro dos envelopes é diferente. Recebi o meu e, virando-me, abri-o discretamente. O meu tinha 30.000 wons. Fiz as contas e pensei: isto parece pouco. Fui ter com o meu irmão mais novo e perguntei com uma voz séria: Ei, quanto tens aí? E com aquela voz inocente ele respondeu: Tenho 100.000 wons. Fiquei furioso. Por que é que ele trocou? Por que é que ele trocou? Eu simplesmente não conseguia entender. Fiquei a insistir com o meu irmão: Acho que ele trocou. Tu também viste, não viste? Ele fez assim. E continuei: Ei, eu sou mais velho que tu, isto não faz sentido. Dá-me isso. A minha mãe viu a nossa discussão e disse apenas uma frase: Esta é a vontade de Deus, aceita-a. Essa situação vem-me à mente toda a vez que medito nesta passagem. Não consigo descrever o quão injustiçado me senti. Senti-me terrivelmente injustiçado. José, Manassés e Efraim devem ter se sentido igualmente confusos, perplexos e magoados. Como mencionei, a passagem diz que José ficou muito descontente.
Ele reivindicou o direito do primogênito, que era, de facto, o procedimento esperado. Mas, no fim, ele aceitou a vontade de seu pai. E por quê? Porque, como Jacó revela, a sua ação refletia a vontade de Deus, que, conforme o versículo 20, pôs Efraim adiante de Manassés. Quem colocou Efraim diante de Manassés foi o próprio Deus. Por isso, diante da palavra de seu pai, que basicamente dizia: "Estou a fazer isto porque esta é a vontade de Deus", José não disse mais nada. Isto significa que a escolha e a providência de Deus devem ter prioridade sobre a ordem e os direitos estabelecidos pelos homens. A soberania de Deus vem primeiro. As nossas vidas também devem seguir a vontade de Deus, e não os nossos direitos e cálculos. No versículo 14, a palavra hebraica para cruzou as mãos também tem o sentido de agir com sabedoria e prudência. Ou seja, não foi um erro ou uma brincadeira de Jacó. Ele cruzou as mãos com prudência e sabedoria, pois conhecia a vontade de Deus. Há momentos em que queremos que o nosso plano se concretize. Momentos em que pensamos, tem de ser assim. Por isso, por vezes, apegamo-nos aos nossos direitos e insistimos na nossa vontade. No entanto, Deus transcende os nossos cálculos. Mesmo nessas situações, se Deus nos mostra que a sua vontade é outra, devemos seguir a escolha que Ele está a fazer. Devemos discernir qual é a vontade de Deus e segui-la. Espero que eu e vocês nos lembremos sempre disto. Em segundo lugar, a fonte da bênção é Deus. Se olharmos para Jacó, nos versículos 15 e 16, ele confessa: "O Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes." Em outras palavras, ele declara que é este Deus quem concede a bênção. Se olharmos para a vida de Jacó, vemos como foi difícil, não é verdade? No entanto, Jacó reconhece que a sua vida transcorreu inteiramente sob a graça de Deus, que Deus esteve com ele e que ele viveu sob a proteção divina. Houve grandes altos e baixos na sua vida. Já meditamos sobre os altos e baixos na vida de José, mas na verdade, a jornada de Jacó também não foi nada fácil. Ele enfrentou a ira de seu irmão Esaú e precisou de fugir. Sofreu com o engano de seu tio Labão. Casou-se, perdeu o filho que mais amava e carregou a dor dessa perda por anos. Viveu sob a ameaça da fome, e toda a sua jornada para o Egito foi repleta de desafios. Apesar de tudo isso, Jacó confessa que Deus esteve com ele em cada momento. Ele confessa: "Não foi uma vida que vivi pela minha própria força, fazendo o que queria, mas uma vida que Deus alimentou e sustentou." E quanto às nossas vidas? Cremos que Deus está conosco? Para nós, a maior bênção é o próprio Deus. A bênção não vem de uma pessoa, de um ambiente ou de um relacionamento. Ela vem somente do Deus que está conosco. Pode parecer que a bênção vem de um negócio, de finanças ou de riqueza, mas no final, a fonte de toda a bênção é Deus. Portanto, devemos olhar para Deus, que nos abençoa. Que eu e vocês tenhamos a bênção de caminhar passo a passo com Deus, a fonte de toda a bênção. Em terceiro lugar, devemos lembrar que esta bênção é transmitida. Ela não termina em nós, mas flui de geração em geração. No versículo 21, Jacó diz a José: "Eis que eu morro, mas Deus será convosco." Ele está a abençoá-lo, como se dissesse: "A minha vida está a chegar ao fim, mas Deus continuará contigo. A bênção de Deus fluirá para ti." Ele abençoa os seus descendentes, transmitindo-lhes o Deus que ele conheceu. A bênção de Deus é passada através das gerações. Esta bênção não termina numa geração, mas continua para os filhos, netos e as gerações seguintes. A melhor herança que podemos deixar aos nossos filhos é a fé. Devemos transmitir essa fé e fazer fluir a bênção de Deus. Quando aconselho pessoas, ouço muito sobre o que estão a preparar para deixar aos seus filhos.
Que herança pretendem deixar? Ah, tenho que deixar pelo menos isto para eles. Sinto o amor desses pais pelos seus filhos. Mas uma vez, fiquei muito comovido. Uma mãe contou-me que transcreveu a Bíblia inteira à mão e deu-a de presente ao filho no dia do seu casamento. Ela presenteou-o com a Bíblia, dizendo: "O Deus que eu conheço, quero que tu também o conheças através desta palavra." E contou que já estava a escrever outra, preparando-se para a dar ao outro filho quando ele se casasse. Pensei comigo: como não se comoveria o coração daquele filho ao receber no dia do seu casamento uma Bíblia transcrita à mão pela sua própria mãe? Que imensa gratidão e felicidade ele deve ter sentido. No entanto, sabemos que muitos dos nossos filhos enfrentam lutas na fé, tanto os mais novos como os que já são adultos. Muitos não têm fé ou estão temporariamente afastados. É uma situação muito difícil. Conheci uma diaconisa que trazia a fotografia do seu filho para o culto e a colocava no banco ao seu lado. Que coração é este? É a expectativa e a oração de que um dia adoraremos juntos neste lugar. Por isso, ela trazia a fotografia. Ela orava com o sentimento de que ele está a adorar ao meu lado. Pude sentir a profundidade e o anseio do seu coração. O desejo de transmitir a fé fervorosa daquela mãe, o coração que clama: "Por favor, volta para a casa do Senhor." Creio que esse é o coração de todos os pais. Nós também temos o dever de transmitir fielmente esta herança de fé aos nossos filhos e à próxima geração. Devemos ser pais de fé, pais que transmitem a bênção de Deus, cumprindo o papel que Ele nos confiou. Que eu e vocês nos tornemos os pais segundo o coração de Deus. Amados irmãos, com a fé que segue a vontade de Deus, devemos reconhecer que a sua vontade é mais importante do que os nossos direitos e as leis do mundo. Olhando apenas para Deus, a fonte da bênção que está conosco, e caminhando passo a passo com Ele, que possamos não apenas experimentar a sua grande bênção, mas também nos tornar pais fiéis que a transmitem aos nossos filhos e às próximas gerações. Que o Senhor vos abençoe.